Bom, boa noite. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. É um estudo pormenorizado, minucioso, de uma tradição, né, já de décadas, estudo do Evangelho aqui em Minas Gerais, alguma coisa que se espalhou por todo o país, né, principalmente através da organização dos núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho, em várias federativas, em várias casas espíritas, né, os NEPs, e que nós levamos aqui a cabo desde 2012, né? Então, que Jesus possa nos abençoar nesse propósito de continuar estudando o Evangelho dessa maneira. Na semana anterior, nós encerramos uma perícope, uma passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 13, que é aquela relativa ao tesouro no campo e a pérola, né, perdida, que é encontrada por um homem de negócios, né? Então, esse conjunto de narrativas formava uma parábola só, dividida em dois segmentos, em duas partes. E era uma parábola que atendia àquele mote, né, que vai atravessando todo o livro de Mateus, que é a questão da definição do reino de Deus ou reino dos céus, né? E hoje a gente continua nessa mesma linha de raciocínio. Mais uma vez, Jesus vai trabalhar com a definição, com o conceito de reino dos céus, e é claro, trazendo mais componentes, trazendo mais elementos, né, que vão agregar valor, que vão agregar fatores de entendimento a esse grande conceito, a esse macro conceito, tá bom? A parábola de hoje, né, é uma parábola que faz menção à atividade de subsistência, à atividade profissional dos próprios discípulos, que era a pesca, né? E nós vamos começar a abrir essa passagem que Jesus conta uma parábola relativa à pesca a partir do versículo 47. Capítulo 13, versículo 47. Que diz assim: novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Mateus 13, 47. Vamos ler mais uma vez? Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Bom, essa é uma metáfora, uma linguagem figurada, né, uma imagem literária que Jesus constrói a partir do cotidiano dos discípulos, de alguma coisa que era muito conhecida deles. Então, sempre a gente retorna a esse propósito do Machado, que é trabalhar um conceito menos conhecido a partir de um conceito mais conhecido. Então, falar pura e simplesmente, teologicamente, de reino dos céus, reino de Deus para os discípulos, e para aquela multidão que cercava Jesus ali, né, às margens do Lago de Genezaré, talvez fosse algo bem menos produtivo do que trabalhar com coisas que eles conheciam bastante. A pesca era a principal de todas elas. Eles viviam da pesca. Praticavam a pesca com rede, né? Não era uma pesca de anzol, era uma pesca comercial, né? Zebedeu, pai de João, de Tiago, tinha uma pequena empresa de pesca, uma pequena empresa pesqueira, né? André e Simão, os irmãos, também tinham uma pequena empresa pesqueira. Então, eles pescavam com rede, né? Iam com a embarcação até o meio do lago, um lago imenso, né? Tanto que era chamado de Mar da Galileia, o Mar de Nezaré. E ali lançavam sua rede e puxavam a rede. O que vinha? Todo tipo de peixe. Todo gênero de peixe. Entenderam como essa imagem que Jesus planta no imaginário de todos eles era uma coisa conhecida. Eles sabiam que era aquilo. Quando você joga a rede, você não escolhe o peixe que vem. Na rede vem todo gênero de peixe, né? Os peixes que são nativos ali do Lago de Nezaré. Jesus recorre a essa imagem. Mas Jesus não está falando de pesca, obviamente. Ele não está falando de pescaria. Jesus está falando de
Reino dos céus. Ele está falando de um padrão de vida íntima e um projeto de vida comunitária. Vamos repetir isso? Reino dos céus é um padrão de vida íntima que você se autoimpõe, que você estabelece para si, e também é um projeto de vida coletiva. Por que padrão? Por que projeto? Padrão, porque isso só depende da sua vontade. Estabelecer o reino de Deus em si só depende de você, de mais ninguém. Agora, quando você fala do coletivo, aí é um projeto porque não depende só de você. Entendeu? O reino de Deus pode ter chegado para você, mas pode não ter chegado para o outro. E aí, quem tem o reino de Deus no coração vai conviver com quem não tem o reino de Deus no coração. É um projeto. Sabe-se, isso é certo para todos nós cristãos, que o reino de Deus há de chegar para todos. E quando chegar para todos, o que era projeto se tornará também padrão coletivo. Mas enquanto não é possível o padrão coletivo, nós perseguimos o padrão individual. Tá claro até aqui? Então, dentro dessa perspectiva, quem é o peixe da parábola? Ou o que é o peixe da parábola? Pessoas. Gente. Ó. Quando o versículo de hoje, o versículo 47, fala de vários gêneros de peixe ou vários tipos de peixe, Jesus está falando de vários tipos, vários gêneros de seres humanos. Vários tipos de pessoas. E ao falar de vários tipos de pessoas, ele está falando de vários tipos de personalidades, de individualidades, de subjetividades. Correto? Vou propor um raciocínio para vocês. É aquele raciocínio para pirar o cabeção mesmo. Tá? Viajar na maionese. Raciocinem comigo. Se um espírito reencarna homem, ele tem um tipo de experiência. Se ele reencarna mulher, tem outro tipo de experiência. Correto? Se ele reencarna pobre, ele tem um tipo de experiência. Se ele reencarna rico, ele tem outro tipo de experiência. Se ele reencarna brasileiro, é uma experiência. Se ele reencarna alemão, é outra. Se ele reencarna espírita, a experiência é uma. Se for protestante, é outra. Ele pode reencarnar com algum tipo de deficiência física ou não. Pode reencarnar com muita escolaridade, um doutor, ou analfabeto, sem acesso nenhum à educação formal. Estão vendo? Pois bem, aí a gente vai fazendo as combinações. Então, fulana reencarnou mulher, pobre, no Brasil, espírita e deficiente física. Viram? Você tem aí um conjunto de circunstâncias que vão forjar uma experiência X. E, consequentemente, um temperamento X. Que é a diferença de reencarnar homem, rico, protestante, na Alemanha e com um corpo absolutamente saudável. É outra experiência para o espírito, correto? É outra experiência, é outra circunstância, é outra experiência. Agora, olha que curioso. Se você reencarna mulher,
pobre, espírita, no Brasil e deficiente física no século XXI, o contexto é um, a circunstância é uma. Se for a mesma coisa, o mesmo quadro, mas reencarnado lá no século XIX, o contexto é outro. Entenderam? Agora multipliquem todas essas combinações possíveis em todas as encarnações que vocês já tiveram. Qual a possibilidade matemática do seu Adelmo ter tido as mesmas circunstâncias nas mesmas eras que eu? Não há possibilidade. Não há possibilidade. Como as pessoas viveram experiências diferentes em múltiplas encarnações, o resultado disso, que é a minha persona, que é a minha individualidade, que é o meu jeito de ser, a minha maneira de ser, hoje é única, incomparável, singular. Tá claro? Então nós estamos aqui num grupo, só aqui no Meet. Então não vamos nem considerar o pessoal do canal, que acompanha pelo canal. Só aqui no Meet hoje são 18 chamadas. Fora os casais, né? Tem chamada aqui com 2 pessoas. Então nós devemos estar aqui, não vou fazer as contas agora, mas mais de 20 pessoas. São mais de 20 personalidades absolutamente únicas. Únicas. Não existe outra coisa parecida com a Tânia ou a Tatiana. Não existe. Até aí, tudo bem? Isso nós estamos falando em termos de persona. Aquilo que me singulariza. Os meus gostos, as minhas preferências, os meus valores, as minhas crenças, os meus traumas, os meus anseios. É aquilo que me individualiza. Aí você agrega a isso os meus vícios e as minhas virtudes. Vários vícios, várias virtudes, combinadas. Várias combinações possíveis de vícios e virtudes, que me colocam num patamar X, Y ou Z, dentro da chamada escala espírita. Que Kardec fez um resumão lá, a partir da questão 100 no Livro dos Espíritos, mas dá para você subtrair, aliás, você subdividir, né? Estratificar aquilo em outras camadas, em outros degraus da escala, né? Onde é que eu me situo evolutivamente? Então, além de ter uma personalidade única, eu também ocupo um patamar, um degrau na escala evolutiva único. Incrível isso, né? Aí você pega isso tudo e bota para conviver. Bota para dividir a mesma. Vão no miudinho, vão ser minucioso. Para dividir a mesma cama, para dividir, às vezes, o mesmo útero, para dividir a mesma casa, dividir o mesmo quarteirão, o mesmo bairro, a mesma cidade, o mesmo país, o mesmo continente, a mesma esfera. Hoje, deve estar em torno de 7 bilhões e meio de espíritos encarnados no mundo. Mais de 7 bilhões de seres encarnados, de espíritos encarnados. Cada um com uma personalidade única. Não tem cópia.
Não tem clone de personalidade. Tem clone do corpo. Cientistas já conseguiram fazer clone. Lembra da Dolly, a ovelha? Da personalidade, não. Mas o Emmanuel comenta que a população planetária, reunindo todos os espíritos matriculados na Terra, fora os que vêm fazer um intercâmbio, né? A Alcione vem, reencarna, faz o serviço dela e vai embora. Fora esses. A nossa população espiritual planetária é algo em torno de 28 bilhões de espíritos. Nenhum igual ao outro. Únicos. Todos estamos na mesma rede. O reino dos céus, portanto, é quando Jesus lança uma rede, ou seja, Jesus espalha o seu verbo, espalha o seu exemplo de vida por toda a terra. Toda a terra tem conhecimento e acesso a ele. Se não foi encarnado, foi desencarnado. Pode ser um hindu, pode ser um muçulmano, mas desencarnado ouviu falar. Que seja. Jesus espalha a sua rede, lança a sua rede, e nela virá 28 bilhões de individualidades, cada uma única. No seu modo de ser, nas suas crenças, nos seus valores, no seu padrão evolutivo. Certo? É isso que nós vamos estudar hoje. Fazer uma introdução aí. É isso que nós vamos começar a estudar agora. Um dos assuntos mais fascinantes dentro de um nicho de estudo que o seu Honório Abreu adorava, que era o estudo sobre evolução. Por que é um nicho de estudo, a evolução? Porque quando você estuda a evolução espiritual, não é nós não estamos falando de darwinismo, não é evolução dos corpos. Aparece no assunto, mas especificamente evolução espiritual. E um dos elementos, dos componentes desse estudo que mais fascina é o fato de que essa evolução não é uniforme e nem homogênea. Não é. O que gera toda essa diversidade, toda essa variedade, toda essa multiplicidade de gêneros humanos, de tipos humanos, de personas humanas. Vamos ver o que ele começa dizendo, Emmanuel? Aliás, nós vamos começar com o Emmanuel, não. Tem alguém que tem algo a dizer importante. Que tem um fator também que a gente vai trazer para essa discussão. É o seguinte, lá no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, na primeira parte do livro, então, portanto, é a psicografia do Valdo Vieira, viu, gente? Primeira parte do livro. No capítulo 1, intitulado Fluido Cósmico, o André Luiz faz a seguinte afirmativa. Compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos. O fluido cósmico universal é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza. Motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Então, calma que aqui tem assunto que Nossa Senhora. No versículo da parábola, Jesus fala que tem o mar. O reino do céu é a rede lançada ao mar. Mas tem o mar. Onde é que estão todos os peixes? No mar. Mergulhados. Perceberam qual que é a imagem? Aqueles peixes diferentes, todos eles nadando dentro da água, envolvidos em água, cobertos de água, eles estão na água, correto? O fluido cósmico universal é como se fosse esse grande mar, onde
todos os espíritos estão imersos, como se fossem peixes. Então, a nossa existência se dá dentro do fluido cósmico universal, que é o sistema nervoso de Deus. Olha o tanto que isso é louco. Então, quando a gente fala assim, Deus está no meu coração, tá errado. Eu estou dentro do coração de Deus. Onde é que Deus está? Não. A pergunta não é essa. A pergunta é, onde eu estou dentro de Deus? Somos peixes nadando dentro de um mar, que é o fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal é a manifestação material de Deus. E tudo que existe de denso são expressões do fluido cósmico universal. E tudo que existe de etéreo são expressões do fluido cósmico universal. E eu dentro disso. Eu não me afasto de Deus. Pensei, Deus sentiu meu pensamento. Em tese só, em tese, eu não precisaria nem rezar. Entendeu? Não tem como se esconder de Deus. Eu estou em Deus. Tá claro isso? E tudo quanto é peixe. Todo tipo de peixe. Todo tipo de gente. Tudo cabe em Deus. Todo o universo. Aliás, todos os universos. A gente conhece um só, mas são vários. Vários. Agora nós já começamos a mexer com relatividade, com física quântica. Aí já. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho, né? Vamos voar um pouquinho mais baixo. Tudo isso está em Deus. Aí, André Luiz acabou de fazer menção a Paulo de Tarso. Agora vocês pensem, hein? Olha o tipo de coisa que Paulo dizia lá atrás, 2000 anos atrás. No Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Abre aspas. Porque nele mesmo vivemos, nos movemos e existimos. Fecha aspas. Se explica por que Pedro, assim, numa das cartas dele, Pedro fala assim, o irmão Paulo anda dizendo coisas estranhas ao nosso entendimento. 2000 anos atrás, Paulo está afirmando que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Vivemos, nos movemos e existimos. Então vamos lá. Vamos começar pela existência. A existência em si é a própria consciência de si. Eu sou eu. Eu existo. Eu existo. Fisicamente, existo. E eu sei que atualmente eu tenho um nome, Aloísio Elias. Atualmente vivo numa cidade, no hemisfério sul, do orbe terrestre. A consciência de si. Isso é existência, só. Os animais, apesar de existirem, não têm consciência de si. Por isso a gente diferencia a existência hominal da existência animal e da existência vegetal. Eles não têm consciência de si. A gente tem. A existência humana se diferencia disso. Vivemos. Aí viver é algo mais complexo. Viver é pensar a existência. Você não só toma consciência de si, você problematiza a existência. Porque você toma consciência também do que sente, você toma consciência do que o outro sente,
Você problematiza a relação dos seus sentimentos com os sentimentos do outro, dos seus anseios com o anseio do outro. Então, viver é esse estar no mundo e com os outros. E o mover-se? Mover-se é quando você interage com o outro. Quando você debate com o outro, quando você briga com o outro, quando você ama o outro. É o mover-se no mundo. Eu existo, vivo e me movo. Eu sei que eu sou eu. Essa existência é problematizada por mim, é pensada, é refletida, é analisada por mim. E depois que eu problematizo a existência, ou seja, que eu me sinto vivo, eu passo a conviver. Eu vou ao encontro do outro. Eu peço alguém em casamento, eu contrato um funcionário, eu brigo com alguém na casa espírita, eu faço as pazes com alguém no clube. Isso é conviver. É o mover-se. Em Deus existimos, vivemos e nos movemos. E aí, desse movimento, surgem os atritos de convivência, os embates. Daí, André Luiz ter escrito um livro que é sobre convivência, é um manual de etiqueta espiritual chamado Sinal Verde. Sinal verde é um mecanismo, semáforo é um mecanismo para o trânsito, não é? Que diz quando você pode avançar, que diz quando é para você parar, quando é para você ter atenção, porque você não está sozinho nas ruas. Existem vários gêneros de automóveis, vários tipos de automóveis. Uns vindo, outros indo, uns virando, o outro atravessando. Então, deve haver uma coordenação, um conjunto de regras, de normas que regulam esses movimentos. Quando nós estamos com o carro, andando pela rua, ali nós existimos, vivemos e nos movemos. Ou seja, o meu carro não é o único a atravessar uma avenida. Existem outros carros fazendo a mesma coisa. Quando eu violo as normas desse movimento, que regulam esse movimento, ocorrem colisões, acidentes. A mesma coisa na convivência familiar. A mesma coisa na convivência do emprego. Quando eu não respeito as normas que regulam esses vários tipos humanos em movimento, eu vou trombar de frente com alguém. A minha personalidade vai bater de frente com a personalidade de outro. Qual é o nome que se dá às normas, às regras que regulam o movimento entre os vários tipos humanos? Evangelho. O Evangelho. O que eu aprendo quando estudo o Evangelho? Eu aprendo a me movimentar em Deus sem atritar com o semelhante, com o outro tipo humano que se movimenta também. Entenderam? A gente faz isso. Então, evangelho, agora eu vou falar bravo. Evangelho não é cobrar os outros a serem como nós. Evangelho não é querer que o outro seja idêntico a mim. Evangelho não é impor regras para que o outro seja o meu retrato, o meu espelho. Não. Isso não é evangelho. O evangelho é quando eu aceito, porque não é questão de permitir, né? Eu não mando nisso, eu não controlo isso. Eu aceito a existência, a vivência e o movimento dos outros dentro das características dos outros. Por isso que Jesus fala que o reino dos céus é uma rede que traz todo tipo de peixe. O lambari não vai fazer a tainha ficar igual ele. O surubim não vai fazer o dourado ficar igual ele.
Tainha é tainha, surubim é surubim, dourado é dourado. Cada um com a sua especificidade, se movimentando dentro d'água, se movimentando em Deus. De modo que toda colisão, todo embate, toda vez que um peixe esbarra no outro, Deus sabe. Porque esse episódio aconteceu em Deus. Não tem como. Todas as vezes que um peixe mordisca a barbatana do outro, Deus sabe. Porque isso aconteceu em Deus. Vamos ver aqui agora o que o Emmanuel vai falar sobre isso. O livro é Agora é o Tempo. Capítulo 17. Olha o título da lição. Cada pessoa. Cada pessoa. E o Emmanuel... É uma lição curtinha, curtíssima. Eu vou ler ela toda para vocês verem. O Emmanuel diz assim, abre aspas. Cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Aí eu sublinhei aqui só os verbos. Crê, gosta, procura, aprende, dá e faz. Isso é movimento. Porque os verbos pressupõem um movimento. Um movimento dentro da vida. Você pode crer no que quiser? Pode. Você pode gostar do que quiser? Pode. Você pode procurar o que quiser? Também. Aprender o que quiser? Aham. Você pode dar o que quiser? Aham. Você pode fazer o que quiser? Pode fazer o que quiser. Então, olha aqui. Eu posso acreditar que um homem branco é superior a um homem negro? Posso. Eu posso acreditar nisso? Pode. Eu posso gostar de humilhar uma pessoa pela sua origem étnico-racial? Pode, sem problema. Pode. Fica à vontade. Eu posso procurar situações ou procurar sempre uma ocasião de excluir, segregar, marginalizar alguém de origem africana, por exemplo, de origem judia, ou de origem árabe, ou de origem nipônica? Pode, sem problema. Eu posso aprender a manusear uma arma? Pode. Eu posso dar um tiro numa pessoa negra porque eu não gosto dela? Também pode. Eu posso fazer isso tudo? Pode. Aí, agora eu só vou pedir uma coisa para quem tá no canal e vocês aqui. Não sai agora, não. Porque senão eu tô enrolado. E tomara que a energia e a internet não acabe agora, senão eu tô perdido. Professor de história faz apologia a crime racial. Não sai agora, não. Porque a questão é o seguinte. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu só não posso esquecer que aquilo que eu fizer, eu terei feito em Deus. E Deus é o supremo autor da lei que regula o universo, que regula a convivência entre os seres. Não se escapa de Deus.
não se esconde de Deus, não se foge de Deus e, portanto, não se escapa, não se esconde, não se foge da lei. Tudo que eu fizer de positivo ou negativo, de letal ou de saudável, vai ter uma consequência. Tudo. Eu escondo da Polícia Federal. Eu consigo fugir da Interpol. De Deus, não. De Deus, não. As pessoas podem ser diferentes, podem ter seus gostos, suas preferências, seus valores, suas crenças. Só que essas preferências, essas crenças, não podem escapar de Deus. E se elas forem tóxicas, letais, venenosas para a vida social, eu sofrerei as consequências disso. A curto, médio ou longo prazo, mas sofrerei. Isso aqui esbarra um pouco dentro daquela questão da liberdade social que as pessoas tanto exigem agora. Tipo, o rapaz falou mal do cabelo do outro lá no reality show. E a liberdade de expressão? Falar, você pode falar, mas tem consequência. Porque eu tenho meu jeito de ser, minhas crenças e valores. Só que o seu jeito de ser, suas crenças e os seus valores estão submetidos a uma lei. Do que eu estou falando? Livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, de onde surge a nossa individualidade, a nossa peculiaridade, a nossa maneira própria de ser e de pensar, não está fora da lei. Não existe ninguém fora da lei. Porque eu existo, vivo e me movo em Deus. É um livre-arbítrio assistido, acompanhado, orientado, dirigido. Ó, vocês vão falar que isso é loucura. Eu não faço isso, viu, gente? Eu não faço isso. Mas seria numa hipótese mais ou menos assim. Como é que funciona com a paternidade de Deus? Que é diferente da paternidade do Aloísio. A paternidade do Aloísio trabalha com a questão da integridade física, ou seja, as pessoas encarnadas morrem. Os filhos morrem. O primeiro papel do pai é cuidar pela integridade física do filho, não deixar o filho morrer. Certo? Então, se o Francisco olhar para a tomada, fizer assim com o dedinho e falar para mim, papai, pode? Se for o Aloísio, eu vou dizer o que para ele? Não pode, porque eu não quero que ele morra. Mas quando nós falamos de espíritos imortais, não tem morte. Para Deus não tem morte. Então, olha como é que funciona com Deus. O Francisco vira para Deus e fala assim: papai, pode? Aí Deus vai falar para ele: pode. Pode. Não pode? Pode. Aí o que o Francisco vai fazer com o dedinho? Vai enfiar o dedo na tomada. Aí vai levar um choque. Ai! Aí vai olhar para Deus. Sabe o que Deus vai falar para ele? Não vai falar nada. Deus vai fazer assim. Aí o garotão pegou e resolveu ir para uma festa, lá na pandemia. Lá na pandemia, né?
Tô em Júpiter, né? Aqui na pandemia. Né? O garotão resolveu ir pra festa na pandemia. Por que não? Porque o narguilé, a vodka, vai matar o bicho em mim. E eu não vou pegar isso, não. Aí ele tira a máscara e fala: vou pra festa e vou com Deus, porque Deus me ama. Não é assim? Deus me ama, eu vou pra festa. É ele dizendo pra Deus: pode? Aí Deus vai falar pra ele assim: pode? Vai. Aí ele vai. 25 anos, pega coronavírus, pega o Covid-19, é internado uma semana depois, vai para a UTI, é entubado. Não, primeiro não encontra UTI, aí fica de fora na fila de espera, depois de muito tempo vai para a UTI, é entubado. Aí o Espírito fala para Deus: mas você falou que podia. Sabe que Deus vai responder para ele? Poder pode. Poder pode. É assim, com uma lei padrão, que Deus lida com a diversidade. Os gostos são variados, os estágios evolutivos são diferentes, as personalidades são diversas, mas a lei é única. Deus é um, Deus é único. Eloheinu errado. Um e único. Estão vendo como é tenso esse negócio do livre-arbítrio? Parece uma coisa assim: eba, ainda bem que eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Pode. Vai fundo. Vai nessa. Só não esquece de uma coisa. Papai e a mamãe da terra, o médicozinho e a enfermeira da terra, vai fazer de tudo para você não desencarnar. Mas desencarne para Deus. O que é o desencarne para Deus? Né? Deus chora quando alguém desencarna, gente. Estão vendo como que é? Até as nossas quedas morais são motivo de pranto para nós e aqueles imediatos que nos assistem. Mas a nossa queda moral, para Deus, não é nada. Porque nós, quando encarnados, trabalhamos com a perspectiva da mortalidade. Correto? Ninguém quer morrer. Os espíritos benfeitores, desencarnados, trabalham com a perspectiva da imortalidade. Eles sabem que ninguém morre. Agora, Deus trabalha com a perspectiva da eternidade. É diferente. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, fomos criados em algum momento e nunca deixaremos de existir. Deus sempre existiu e sempre existirá. Isso é eternidade. Então, o que é o tempo para Deus? O que é o tempo para Deus? Ah, essa quarentena tá demorando demais. Ah, eu não aguento mais. Já enchi, já enchi. Já cansei, eu vou sair, vou me rebelar. Cansei de usar máscara, tá demorando muito. Já vai para 1 ano que eu tô aqui. A quarentena tá demorando muito para mim e para Deus. O que é 1 ano para Deus, gente?
Não, mas será que Deus vai deixar nós nessa situação esse tempo todo? Vai. Para ele não tá custando nada. Tá vendo como nós é bobo? Mas é bobo demais, né? Então, perante um poder tão grande, a atitude mais inteligente é aquela de Maria. Eis aqui a serva do Senhor. É a atitude de entrega. Entrega completa. O Senhor faça o que o Senhor quiser. Eu não tenho como fugir do Senhor mesmo. Eu respiro, ando, durmo, como no Senhor. Não há nada fora de Deus. O infinito mora em Deus. O eterno, a eternidade, está em Deus. E a gente acha que tem um trem errado aí. Ah, tem um negócio errado aí. Não é possível. Tem um negócio errado. Tá mal administrado. A gerência tá ruim. Ó, o Emmanuel, ele vai trabalhando com as coisas de uma maneira. No livro Caminhos, no capítulo 2, tem uma lição intitulada Definições. E nessa lição ele diz assim: o que sentes revela o rumo para onde diriges. O que pensas te aponta o lugar em que te encontras. O que falas indica o que sabes. O que fazes mostra quem és. Então, raciocinem comigo. Ainda dentro desse esquema de que estamos em Deus. Eu separei de novo os verbos. Ó. Sentes, pensas, falas, fazes. Tudo que eu sinto, penso, falo e faço, eu sinto, penso, falo e faço em Deus. Então, quem me conhece melhor? Deus. Às vezes eu não paro para refletir, para pensar, ponderar, problematizar aquilo que eu sinto, penso, falo e faço. Mas Deus observa. Observa porque eu estou nele. Deus sabe de mim aquilo que eu ainda não sei. Então, o trabalho pedagógico de Deus é me ajudar nesse processo de conhecimento. Eu sou singular, eu sou único, eu sou diferente de todos os meus irmãos, mas não sei o quanto. Ainda não sei o quanto. E aí Deus, através das circunstâncias, através da vida, da pobreza ou da riqueza, da cultura ou da ignorância, do calor ou do frio, ele vai me mostrando para mim, vai mostrando para mim o que eu sou. E por que é importante eu saber quem eu sou? Para medir a distância. Agora eu vou falar um negócio mais. Hoje eu tô meio doido, né? Para medir a distância entre eu e Deus. Uai, Aloísio, mas você não disse que eu estou em Deus? Se eu estou em Deus, então não tem distância entre eu e Deus. Distância da face. O quanto eu me desfigurei.
o quanto eu deixei de ser semelhante a ele. À medida que eu vou tomando consciência das coisas que eu normalmente, diariamente sinto, falo, faço, eu vou me dando conta do quanto eu sou diferente dele. E não pode. Evoluir é, dia após dia, século após século, milênio após milênio, parecer-se um tanto mais com Deus. O que Jesus falou pra gente? Quem vê a mim, vê ao Pai. Não é assim? Porque Jesus se parece com Deus. Agora, a perfeição é diferente da perfectibilidade, né? Perfeição é inalcançável. Há uma diferença entre parecer-se com Deus e ser Deus. A evolução é infinita, porque Deus é infinito. Então, cada vez eu vou me parecer mais com ele, mas nunca serei ele. A perfectibilidade é possível, a perfeição é inalcançável. Agora, no nosso estágio evolutivo, dá para a gente medir, avaliar, medir, eu digo avaliar, o quanto eu sou diferente do papai. Quanto mais estranha for a minha presença no mundo, na vida, mais desfigurado, mais grotesco eu for em relação a Deus, em relação àquele no qual eu estou, no qual eu existo, no qual eu vivo e me movo, maior é o trabalho que eu tenho que realizar de transformação da minha face espiritual. Face espiritual, Luísio? Aham. Olha o título da lição seguinte. Hoje eu peguei umas lições curtinhas, porque era muita coisa para falar, né? Agora é o tempo, é o livro do Emmanuel também, capítulo 18. O título é Retratos. Retratos. E ele começa dizendo assim: no que falas e escreves, ó, no que falas e escreves, a cultura te revela a imagem do cérebro à frente dos semelhantes. Nas provações que suportas com paciência e naquilo que fazes com amor, a caridade perante os outros te mostra o retrato do coração. Então é assim, eu vou pegar a minha cultura, meus títulos na universidade, né? As pós-graduações, os concursos nos quais eu passei. Vou pegar a minha cultura, é o meu retrato intelectual. Vou pegar o retrato de Einstein, de Newton, de Leonardo da Vinci. Vou colocar assim, um do lado e vou fazer, deixa eu ver se parece. Não é? E aí, ali eu vou... Seria mais ou menos assim, se eu pegasse o meu Lattes. Quem sabe aí que é currículo Lattes? Currículo Lattes é onde você coloca tudo que você produz cientificamente. Eu pegar o meu currículo Lattes e pegar o currículo Lattes do Einstein e comparar os dois. Deixa eu ver se parece. Ali já tem um choque, não é? Ali já dá para eu me colocar no meu devido lugar, intelectualmente. Agora o Emmanuel está dizendo assim, pega toda a sua capacidade de resiliência, resignação, misericórdia, convivência com o semelhante. Isso vai ser o retrato do seu coração. Agora pega o coração de Jesus e põe um do lado do outro.
Parece. Não parece nada. É totalmente diferente. Ih, problemão, hein? Parece um pouquinho, mas ainda é diferente. Trabalha porque tem que parecer mais. Olha, já tá parecendo mais. Que legal. Então, os vários peixes, né? As suas diferenças, o que eles têm que se perguntar é: eita, mas tem um marlin azul? Quem já ouviu falar no marlin azul? O rei dos oceanos, né? Tem uns bobão que mata ele, né? Põe na parede. Tem peixe maravilhoso, é um príncipe dos mares, o marlin. Jesus é esse marlin azul. Eu sou aqueles lambarizinhos, sabe? Só aqueles lambarizinhos. Não é assim? Eu tenho que parecer com o marlin azul. Tem que comer muita ração para ficar igual ele. Grande, elegante, forte, belo. É Jesus. Ele é o meu guia modelo, meu referencial, meu padrão, meu paradigma. Então, o fato de eu ser diferente dos meus irmãos, porque tenho histórias diferentes dos meus irmãos, não quer dizer que eu não tenho um padrão a ser seguido, a ser imitado, com o qual devo me parecer. Mas como é assim? É assim mesmo? Mas não é para eu ficar diferente? Não, não é. Eu ser diferente é uma consequência das minhas histórias, os meus tropeços e meus acertos. Mas a meta é a uniformização, lá na frente. Onde é que eu encontrei isso? Livro dos Médiuns. Olha que coisa bonita, gente. Livro dos Médiuns, obra básica. Então, olha, enfatizar aqui. Estudar Allan Kardec, estudar a obra básica, gente. Olha que pérola que eu encontrei no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 24. Identidade dos Espíritos. Olha que interessante. Abre aspas. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. Então, olha que coisa fascinante. À medida que os espíritos vão ficando muito evoluídos, eles vão se parecendo com quem? Com Deus. Então, se todos vão se parecendo com Deus, cada vez mais, eles vão se parecendo também uns com os outros. Conservam suas histórias, sua individualidade? Sim. Mas os seus padrões de comportamento, a maneira como eles reagem às circunstâncias é uniforme. Porque é como Deus se reagiria. Aliás, é como Jesus reagiria. Eu estou falando de Jesus porque Jesus é o padrão que tem como padrão Deus, né? É o médium de Deus, segundo as palavras do próprio Allan Kardec, né? Lá no livro A Gênese. É o médium de Deus, né? Quem vê Jesus viu Deus. Então os espíritos vão evoluindo, tem esse paradigma que é Jesus, que é o reflexo mais fiel de Deus. E quanto mais eles se parecem com Jesus, mais eles também se parecem uns com os outros. Entenderam? Essa singularidade toda que nos caracteriza, os vários peixes na rede, é fruto, sabe, de uma coisa chamada egoísmo. Eu sou tão centrado em mim mesmo que eu sou o modelo que eu criei para mim. Isso é algo nítido quando a gente diz assim, sou assim no mudo. Não é? Sou assim no mudo. Nasci assim, vou morrer assim. Sou assim no mudo. Quer dizer, eu vou continuar aparecendo com quem? Comigo mesmo. Porque eu elegi a minha personalidade como modelo de perfeição.
Então eu não quero parecer com ninguém, nem com Jesus, eu quero parecer comigo. Porque eu sou demais. Eu sou o cara. Ainda vem o Roberto Carlos e reforça isso. Aí complica, né? Esse cara sou eu, então pronto. Tá tudo certo, não tem que evoluir. Eu não tenho que parecer com mais ninguém. Complicado isso. E aí continua Kardec no Livro dos Médiuns, olha só. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o topo, né, da evolução, nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Isso aqui vai dar um comentário apimentado, mas espera aí, só um minutinho. Vou terminar aqui, ó. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam, assim, grupos ou famílias por simpatia. Eita! Que quando eu li isso, gente, vocês me desculpem, mas eu vou ter que falar, ó. O nome que tiveram na Terra em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram é coisa absolutamente insignificante. Eu, na hora, lembrei da turma que briga porque fala que Napoleão é a reencarnação do Carlos Magno. A Cleópatra depois reencarnou como, sei lá, né, a Ana Bolena. Ah, porque o Tiradentes depois ele reencarna como Tancredo Neves. Porque o Chico é fulano, é ciclano e beltrano. Esse papinho boboca é papinho de gentalha que tem com pouco serviço na seara espírita. Porque para Chico Xavier, para Emmanuel, o nome que eles tiveram na Terra é insignificante. Não representa nada. Chico Xavier não quer se parecer com Kardec, não quer se parecer com a Flávia do A2 ele não quer se parecer com nada que ele veio antes, que ele foi antes, ou que não foi. Sabe com quem que Chico Xavier quer se parecer? Com Jesus. Ele quer se parecer com Jesus, porque Chico Xavier está olhando para frente e para cima. A referência dele é Jesus. É com Jesus que ele quer se parecer. É a referência dele. Acabou. Essa distinção, aí as pessoas ficam comparando a personalidade disso, daquilo. Olha, tem o mesmo olhar. Olha, fala do mesmo jeito. Olha, senta na cadeira do mesmo jeito. Pelo amor de Deus! Isso aí é discussão de quem está mais preocupado com a iguaria do peixe do que com a pesca. E a pesca, segundo o versículo que nós estudamos hoje, a pesca em si, o movimento de reunião dessas personalidades todas, dessas variedades todas, é que importa. É o movimento de Jesus reunindo todos numa só seara, independente de quem sejam individualmente, porque no final das contas, no frigir dos ovos, a gente tem que parecer mesmo é com Deus. Certinho? Então, vamos encerrar e até a semana que vem, gente.